Olá, senhor José Batista da Rocha. Bem-vindo ao Passo del Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago e é um grande prazer. Finalmente, estive aqui como convidado para falarmos de algo tão importante na nossa vida e tão especial, como é um Caminho de Santiago. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Guilherme, e fico muito, muito grato de ter lembrado por ti. Eu até pensei que você havia me esquecido, né? Porque a gente já, eu acho que começou a conversar lá quando iniciou a pandemia no mundo, né? Esse já são 2 anos. Eu digo, pô, o Guilherme já não vai me chamar mais. Mas, enfim, aí as coisas foram acontecendo e estamos aí para compartilhar essa ideia tão mágica que é o caminho de Santiago para nós peregrinos, né? E aí, vamos começar. Você lembra quando estava no dia 15 de outubro de 2017? 15 de outubro, sim, eu estava chegando na catedral. E como foi esse dia? Foi um dia especial, como se fosse a descoberta de um outro mundo, né? De uma outra realidade, uma conexão com algo muito importante que se tornou a minha vida a partir dali, né? Eu diria que quando eu cheguei ali em Santiago de Compostela, que era o meu objetivo principal, eu vi que nunca mais eu ia sair dessa energia, que eu ia voltar lá, que a minha vida ia se tornar um eterno caminhar para Santiago de Compostela, ou seja, caminhando fisicamente ou me conectando com as coisas que estão lá. Maravilhoso. E você lembra o que é que sentiu nesse dia? Ou seja, quando chegado no Monte do Gozo, quando se começa a ver as torres da catedral, ah, o que é que lhe passou pela cabeça? O que é que sentiu naquele momento? Você lembra disso? O momento em que viu as torres da catedral. O momento que eu vi as cores, as torres da catedral, como eu falei antes, foi um momento, parecia que aquilo não era realidade para mim, que eu estava sonhando, porque para a gente que está aqui no outro lado do oceano, que talvez seja diferente para vocês, estão aí na Europa, eu não sei como funciona isso para vocês, mas para a gente é como se tu estivesse se transportando para um outro plano, para um outro plano de dimensão para nós, assim, né? Para mim, particularmente. Então, quando chegou na catedral, eu disse, puta, isso é tudo que é onde eu queria estar hoje, nesse momento. Então, Maravilhoso. foi muito, muito maravilhoso. É uma sensação indescritível que É, eu diria que todo mundo hoje, deveria sentir um pouquinho. hoje, nesse momento, agora mesmo, onde é que você queria estar? Lá, caminhando. Eu estava recém falando com uma amiga minha, né, aqui trabalha comigo, que a gente, quando chega numa fase madura assim da vida, tu já começa a tirar da tua rotina algumas coisas que tu já sabe que não quer mais. Então, não são acúmulos financeiros, nem materiais, e sim, para mim, no caso, é estar caminhando aqui no Brasil, me preparando para estar lá na Europa, caminhando no Caminho de Santiago, em todos os tramos que tem lá, né? E os trechos que tem lá em Santiago. Então, esse é meu pensamento, é todo dia treinando. Hoje eu vim para o trabalho, aqui onde eu estou agora no meu trabalho, né? Eu vim caminhando, são 4 quilômetros, eu não pego transporte, vim caminhando, porque eu vou voltar caminhando, já são 8 quilômetros, então a gente está sempre treinando para voltar para aí. É isso. E vamos voltar um pouco atrás no caminho. Ah, e no meu caso, eu já o contei muitas vezes, mas eu estou rodeado de caminho. Às vezes, para mim, parece-me impossível
como eu não descobri o caminho mais cedo. Porque Exato. as referências que eu tenho, eu vivo no norte de Portugal, muito perto da Galiza, e as referências do caminho aqui são tão grandes que eu às vezes penso que eu devia ter descobri o caminho cedo, mas é ainda mais cedo. Ah, Sim. mas eu, felizmente, a vida levou-me a Barcelos. A vida levou-me a Barcelos e foi aí quando eu tive como o primeiro grande contacto com peregrinos e com o que era o caminho de Santiago. Você lembra a primeira vez que ouviu falar do caminho de Santiago e depois de ouvir falar do caminho de Santiago, o que é que o levou a fazer o caminho? Certo, exatamente. Eu lembro, sim. Eu lembro, eu não sei como a maioria das pessoas, peregrinos, no caso, que se tornam peregrinos, eu tive primeiro contato com o Caminho de Santiago através dos livros do Paulo Coelho, né? E, eu fiquei assim extasiado quando eu li as histórias do Paulo Coelho. E depois eu vi uma entrevista do pai da Adriana mesmo, o seu Sérgio Reis, né, na televisão, falando sobre o Caminho de Santiago. Daí isso ficou na minha mente, assim, bom, como que é esse negócio? E aí, num determinado momento, isso foi em 2012, mais precisamente, eu tava viajando de Brasília, né, que é a capital do Brasil, para Florianópolis, que eu ia participar de um encontro lá de gestores, e eu sentei bem ao lado no avião com um senhor que ia para Florianópolis, que me falando que ele tinha feito 2 vezes o caminho de Santiago, o caminho de 30 dias e o outro de 12, mas eu não sabia o que era. Então, quando ele me falou aquilo, eu disse, puta, essa mágica aí é que eu quero para a minha vida, né? E desde lá eu comecei a pesquisar, ler sobre isso, comprar material, ver depoimentos. E chegou um determinado momento, eu encontrei um livro sobre o caminho português, né, que era da Margele Lotufa, acho que é uma moça que ela morava no Brasil, acho que deve estar morando na Alemanha hoje, ela é daqui de Osasco, São Paulo. E eu li todo o livro dela e comecei a acompanhá-la no Facebook. E naquela época ela ia fazer uma viagem em outubro de 2016 para lá com um grupo, mais ou menos nos mesmos moldes que a Adriana faz. Assim. E eu me senti, só que estava muito próximo para eu fazer isso, né, essa viagem. Eu disse, bom, vou deixar para o ano que vem. E foi assim que começou. Aí eu comecei a procurar, aí conversando buscando as coisas do Caminho de Santiago aqui em Porto Alegre, encontrei a Adriana, né, a Adriana Reis, né? E aí fui lá para a associação e tal, e começamos a conversar, a Adriana, o Gilberto Adami, essas coisas assim. Daí foi que me conectou realmente com o caminho e nunca mais me afastei. E a verdade, eu lembro-me, não no primeiro caminho, no meu segundo, que foi também saindo aqui de Braga, onde eu vivo, mas o meu segundo caminho foi o primeiro a pé. E lembro-me da emoção que eu tinha quando estava em frente à Catedral de Braga, às 9 da manhã, pronto para começar o meu primeiro caminho a pé. E essa sensação, eu não consigo descrever, é indescritível, é indescritível. Você lembra, você lembra o que lhe passou pela cabeça quando começou e fez os primeiros passos no seu primeiro caminho? Lembro sim. Eu lembro que eu comecei a caminhar ali depois do albergue de Vairão ali, né? Sim. Vairão e lembro muito bem. Eu comecei a caminhar e as lágrimas vieram ao rosto, né? E aí veio toda a minha vida, a minha família, tudo que eu tinha passado veio na minha cabeça naquele momento.
e sabe, como se fosse um cinema, assim. Aí eu fui, bom, agora é só eu e o caminho agora. Só eu e o caminho aqui, mas as pessoas vêm junto com a gente, né? E as imagens. E aí tu vai, eu me lembro que quase que em seguida assim eu dei quase que torci o pé, né? E porque a gente fica tão querendo olhar as coisas, tirando foto, eu disse, não, mas isso não é o caminho. Eu tenho que estar concentrado a cada passo. E foi assim que eu fiz. Fui levando o caminho, caminhando a cada centímetro que eu dava dentro do caminho mesmo. Aí foi isso. Me lembro como se fosse hoje o meu primeiro passo no caminho. Olha, deixa-me contar para você. Eu fiquei. Vou-lhe contar a minha primeira noite no albergue. Eu fiquei. A minha primeira noite no albergue foi no albergue Ponte de Lima. ah, em 2017. Não, 2016. Em outubro de 2016. E a verdade. Outubro. Sim, em outubro de 2016. E eu, na verdade, eu não estava preparado para o caminho. E o meu primeiro caminho foi de bicicleta. Mas Ah, eu não sabia muito bem sequer o que era o caminho. E lembro, para você ter uma noção, eu comecei o caminho sem saco-cama. Não tinha saco-cama. Entendeu? Cheguei ao Albergue Ponte de Lima e vi aquela gente toda com sacos de cama, com sacos de dormir. E eu sem um saco de dormir. Pô, se calhar tem cobertores, mas também não tinha cobertores. Então imagino, final de outubro, aqui na Europa já fazia um frio incrível, incrível. E então eu tive que dormir com a roupa vestida, porque eu estava cheio de frio. E foi incrível, porque naquela noite ninguém dormiu, porque estava uma peregrina irlandesa que, que ressonava muito, que roncava muito. que coisa. E ninguém conseguiu dormir. E houve gente que estava no meu quarto e fugiu para outro quarto para ver se conseguia dormir melhor. E havia um peregrino espanhol que estava ao meu lado e que de manhã, quando nos pusemos a pé, quando nos pusemos para pôr os pés a caminho, ah, veio todo chateado a dizer-me que tinha sido eu que ressonei o tempo inteiro. Ah, Eu disse, é assim, eu não sei se ressonei ou não, mas hoje eu não fui, porque eu não dormi. não dormi. Como é que eu podia ressonar se eu não dormi? Se eu acho que naquela primeira noite, se eu dormi 1h30, é muito. Imagine. E é verdade, mas foi incrível. Foi a primeira noite no Albergue e a primeira noite nunca se esquece. Você lembra-se da sua primeira noite? Como é que foi? Lembro sim. A minha primeira noite foi no albergue de Rates, São Pedro de Rates. Boa escolha. Isso. Eu tinha caminhado, que eu planejei assim as primeiras etapas com não muita distância para eu poder aproveitar o caminho e também estar me adaptando ao caminho, né? Então eu parei ali em Rates e, e aí tinha um grupo de peregrinos, tinha vindo duas chinesas comigo, tinha um peregrino gaúcho mesmo aqui de Caxias do Sul e um grupo de italianos e outros peregrinos também. E aí o albergue é um pouco pequeno ali em Ratos, mas ele é muito legal. Eu me lembro de ter da primeira noite. E aí tinha um peregrino francês, ele era meio francês e meio espanhol. Me lembro desse dia aí. Mas o que eu lembro do albergue, assim, bastante, foi que eu cheguei no albergue e tinha comprado alguns negócios para eu fazer a janta, né? A janta aqui no. E, e deixei na geladeira do albergue. E, e voltei lá para o alojamento, arrumar minhas coisas e tal. Aí o grupo de peregrinos de italianos disseram assim: ah, vamos fazer uma janta comunitária. E eu, puxa, uma janta comunitária. Aí, e para a gente que é vegetariano, eu sou vegetariano, né? Para a gente que é vegetariano, eu disse, mas como?
Ele disse, não te preocupa que eu vou fazer uma massa e faço um molho especial para você, o italiano falou, né? Tá bom. Aí eu fui lá, busquei eu e o colega do Brasil, aqui de Caxias, o Carlos, que eu não conheci ele lá em Rates mesmo. Fomos buscar uma garrafa de vinho, umas coisas, enquanto eles preparavam a massa. Aí fizemos um jantar lá, um jantar com todos os peregrinos, assim, foi muito legal, foi uma energia boa. Eu vi, pô, estou no caminho de Santiago mesmo, com todos os povos do mundo aqui. Tinha um pessoal da Austrália, da Holanda, Itália. Me lembro da Itália do Nino, era o nome dele. Ele era carabineiro, se não me engano. É muito legal, muito legal. E aí, para dormir. É o caminho, é o caminho. É o caminho. Aí, para dormir, que já foi complicado um pouco, porque sempre tem o pessoal que ressona, que ronca, próximo da gente, mas, enfim, eu estava cansado, devo ter dormido um pouco. É o caminho, isso é o caminho. José, depois de todas as emoções do caminho e quando olha para trás, o que é que o caminho lhe ensinou? O que o caminho me ensinou? Ele me ensinou muita coisa. Ele está sempre me ensinando, porque eu digo que as pessoas, e eu digo de modo geral, o ser humano, ele tem que. Foi isso que me conectou com essa parte. O caminhar, né, o peregrinar, o caminhar, ele nos conecta com uma. Um dia que nós perdemos, porque o ser humano ele nasceu para caminhar. Ele nasceu, ele é um nômade, na verdade, porque lá no primitivo, muito antes até do ser civilizado, o ser primitivo ele precisava caminhar para buscar alimento, para ir nos lugares. Então, isso aguçava toda a inteligência dele, o contato com a própria natureza e fazer com que ele ficasse mais saudável, né? E depois, e foi isso que o caminho me trouxe, essa ideia de que a gente tem que caminhar mesmo para a gente tá sentindo sentindo a energia da natureza, do próximo, dos lugares, respeitar esse momento, né? Foi isso que o caminho me trouxe, na verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, se você. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque ainda mais do caminho português, que é tão especial para mim, que eu sou português e que foi o meu primeiro caminho. Se você agora mesmo pudesse voltar atrás no tempo e fazer uma etapa desse caminho, qual seria? Uma etapa desse caminho, do caminho português, uma etapa que eu achei muito interessante foi. Seguimos avançado. Tá, você me perguntou qual foi a etapa que eu faria de novo. Sim. Sim, é aquela. Saindo de Ponte de Lima, se vai em direção Rubiães. Isso, passa pela La Para lá Bruja, da né? Bruja, sim, para lá da Bruja, sim. Aquele tramo ali que eu gostaria de fazer de novo. Eu achei muito, muito interessante aquela, embora seja, talvez do caminho português seja o mais difícil, né? Sim. Olha, eu vou ser muito sincero. Para muitos é o mais difícil e é difícil. Mas para mim, eu não sei porquê, mas se calhar porque no primeiro caminho foi de bicicleta. Não sei. Mas é verdade, aquela outra subida no caminho português que para mim é muito mais complicado que a Labruja. Mas, mas é muito. Que é já em Espanha, depois de passarmos em Mós, temos, antes de descer para a Redondela, há ali uma subida. Redondela. Sim, que é em asfalto, é em estrada. Mas aqui eu não sei porque custa muito mais do que a Labruja. É muito, é muito estranho.
Mas é verdade, mas sim, para qualquer peregrino a Labrousse é É provavelmente. Labru- Sim. é muito legal o Labruca, assim, porque tem toda. E aí a gente vai passando pela aquela subida lá e tem aquela parte onde houve a batalha ali com o pessoal Os franceses. Sim, dos franceses, Napoleão, né? exatamente. E, e aí eu fiquei parado ali naquela cruz onde o pessoal deixa coisas ali. Eu não deixei nada, mas enfim, mas o pessoal deixa lembranças ali, enfim. E aí estava escrito em português e eu li e vi um grupo de peregrinos que estavam caminhando comigo, era o pessoal dos Estados Unidos, e vi um grupo um casal de peregrinos da África do Sul, um casalzinho. E aí eu disse para eles, vamos fazer uma oração aqui nesse local para teve tantas mortes aqui, tantas coisas, e isso aqui parece que tem gente escondida aí nessas áreas. Vamos fazer uma oração para esse pessoal que perdeu a vida aqui. E aí ficamos naquele momento ali, o pessoal parou comigo e fizemos uma oração ali, e dali seguimos. Então, eu achei muito interessante aquela subida ali. Gostei mesmo. É o caminho, meu amigo, é o caminho. Oi, depois de olhar para trás e depois de tudo o que é que o caminho lhe deu, eu sinto, eu mesmo estando em Portugal e tão perto de Santiago e tão perto do caminho, ah, uma pessoa sente que o caminho nos dá tanto, ah, que nós temos que dar de volta o que for possível ao caminho. E imagino que vocês, ainda mais estando no Brasil, ou qualquer país da América do Sul ou América do Norte, que estão bem longe de Santiago, sentem muito mais o caminho, e quando vêm fazer o caminho, o sentem de uma maneira muito mais, se calhar, muito mais especial do que uma pessoa que está aqui tão perto e que, e que tem muita facilidade de ir uns 5 ou 6 dias ao caminho, como eu vou fazer agora para a semana. Não vai ser vou fazer o caminho inglês, é um caminho pequeno, mas depois em agosto já vou fazer um caminho muito grande. Mas lá está, para dizer que uma pessoa pode tirar 5 ou 6 dias de férias e vai 5 dias ao caminho. E temos essa facilidade. Vocês no Brasil é muito mais complicado. E creio que por isso estar no caminho é muito importante para vós. E estar no caminho, sentir caminho mesmo no Brasil, é algo muito importante para qualquer peregrino brasileiro ou sul-americano. Ah, o que é que você faz hoje em dia para manter e para conectar-se com o caminho, mesmo estando tão longe? Assim, eu acho que, não sei se você sabe, mas a gente, depois porque eu sempre tinha vontade de voltar para o caminho, né? E quando veio a pandemia, que a gente como você falou aqui, que a gente aqui do lado de cá não está do lado do caminho, então tem que atravessar o oceano, tem que se programar, não, tem que, no mínimo, reservar uns 20 dias para isso, então se afasta do trabalho, uma série de coisas que a gente tem que ter uma programação financeira e de tempo, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu ia buscar, agora no tempo da pandemia, teve os cursos, né, que o professor Jorge Cáceres, conhece ele, né? Sim, sim. Cáceres e o doutor Arthur, né, aí de Portugal, proporcionaram para a gente, através das associações daqui, o Caminho de Santiago, né, aulas sobre o Caminho de Santiago, enfim. E isso me deu a oportunidade de conhecer outros peregrinos, né? Que seria o Jorge mesmo, o André, o Tuca, todo esse pessoal, o Alexandre de Calmon, né? Sim. Então, o que a gente, daí a gente formou grupo, a gente tem um grupo, né? Um grupo no Brasil, digamos, a gente se trata de irmãos,
que a gente se conversa todo dia através do grupo de peregrinos, né? Que são esses 10 peregrinos, 8 mais 7 Sim. caminharam comigo agora em Caravaggio. Então, a gente está conectado diariamente. A gente está conversando entre os irmãos, né? Conversando sobre o caminho e sempre tendo contato com as experiências de quem está aí, ou vice-versa. A gente está em contato direto, a gente não se afasta. Está sempre conectado através do Facebook ou dos grupos de WhatsApp com essa energia do caminho, que é uma energia que para Maravilhoso. nós Sim. é importante. Maravilhoso, maravilhoso. E previsões de caminho, meu amigo. Eu não entendi. Pode Para repetir? quando, para quando o próximo caminho? Olha, eu pretendo, para o caminho, eu pretendo ir, eu estava conversando hoje, estou me organizando para ir em abril ou maio de 2023. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ainda não vou conseguir, em função de trabalho e coisas que estou realizando aqui no Brasil. E como a gente fala, para nós aqui, a gente tem que reservar uns 20 dias, no mínimo, para ir. Mas eu quero ficar mais tempo. Mais tempo na Europa próximo ano, Sim. aí já estou me organizando para isso. Meu amigo, para um peregrino brasileiro que está a ver esta e que vai ver esta conversa e que vai ouvir esta conversa, ah, que começou a ouvir agora falar sobre o caminho de Santiago, quais são os conselhos que você daria para que um peregrino brasileiro possa preparar um caminho bem preparado? Olha, assim, como todos os peregrinos falam assim, o peregrino ele conversa, ele aconselha, mas ele não impõe nada, né, para as pessoas. Ele diz como foi a experiência dele e a dos outros. Eu diria que, primeiro, ele tem que saber se ele quer fazer o caminho de Santiago, né? Isso, se ele recebeu o chamado, né? Se ele recebeu o chamado, ele tem que começar a caminhar dentro do Brasil aqui, né? Começando com etapas pequenas, fazendo 5 quilômetros e ter uma rotina de treinamento, ver como está a parte física dele. Não sei, eu acho que é isso que tu está querendo saber, né? Ver É como isso. está Sim. ver como está a parte física dele, procurar um médico, ver como a parte ortopédica, procurar fazer exercícios que dê força para ele caminhar. Começar pequeno, como começar todo dia colocando 5 quilômetros, 6, e aumentando a caminhada dele e procurar fazer caminhadas maiores também em seguida, né? E também o que é uma coisa que incomoda o peregrino, né? São os pés, né? Então, todos os peregrinos, que tipo de calçado eu vou usar? Isso, vê opiniões de outros, mas tenta experimentar o calçado que mais se adapta ao teu tipo de pé. É isso que aconteceu comigo. Todo mundo fala em vários tipos de botas, mas talvez não seja aquela que vai se acertar com você, né? Então, vai ali, pega um calçado e vai treinando, caminha 2 horas, vê se deu certo e vai se adaptando com isso. A mochila também, né? Procurar se desapegar um pouco da quantidade de coisas. Então, procura uma mochila adequada que carregue tudo que precisa, mas não mais do que isso. E que se adapte bem ao corpo também. E vai se adaptando a isso. Caminha um dia sem mochila, um dia com mochila, e vai se adaptando com essa rotina de peregrino. Né? Sim, sim. Assim vai. Não Acho que sei acho, se sim, se é é isso mesmo. Mas acho que o mais importante de tudo é dizer se alguém está a pensar em fazer o caminho, que vá, que faça o caminho. Ah, o caminho, ah, exatamente. sabe, acho que é o conselho mais importante que qualquer peregrino pode,
pode dar a outro peregrino vai e faz o caminho. Acho que é o conselho mais importante de todos, sabe? Sim, com Olha, certeza. sim. Não, Olha, não fique com medo, né? Não fique com medo de fazer o caminho, porque o caminho é isso, é uma descoberta. Eu diria que é uma analogia com a vida, assim, seria exatamente. uma analogia com a vida, porque a vida é um caminhar, né? A vida é um caminhar. Então, muitas vezes na vida a gente dá um passo na rua e já muda tudo que a gente vinha pensando. Então, o caminho é isso, essa coisa da vida, é a gente acreditar e ter fé que as coisas vão caminhar. Então, não tenha medo do caminho. O caminho é isso. O caminho é a vida. É uma vida. É um dia depois do outro, um momento depois do outro, é uma nova realidade. Enfim, caminhe. Caminhe, porque isso vai ser muito bom para tu aprender a viver mesmo, aprender a aproveitar a vida. É o caminho. Levanta-te e vai para o caminho. Acho que é o melhor conselho que qualquer um de nós pode dar a qualquer peregrino. Meu amigo, estamos a ponto de terminar esta conversa, mas antes, duas perguntas e depois um pequeno pedido que eu quero fazer para você. Ah, se o seu caminho pudesse ser descrito com uma palavra só, que palavra seria? Uma palavra só: gratidão. Maravilhoso. Gratidão, Maravilhoso. gratidão, porque isso é uma gratidão a gente estar lá com os peregrinos e mesmo pensar que a gente está dentro de um espaço onde milhares de pessoas caminharam desde sempre, né? Ali e aí a gente para nós muito mais que estamos aqui, que é a gratidão de estar lá, de conseguir ir até lá e realizar um sonho. Então, para mim, o caminho para mim é só gratidão pela saúde, pela disposição de estar lá, a possibilidade, todas as condições que o caminho me deu, né, de conseguir Maravilha. alcançar. É isso mesmo, meu amigo. Olha, uma das coisas que faz o caminho ser tão especial para nós, e eu sou a prova viva disso, porque o caminho tem-me dado tanto e tanto e tanto, tem-me dado tantos amigos, tantas pessoas boas na minha vida, ah, que eu tenho que me sentir agradecido ao caminho, por tudo que me tem dado. E uma das coisas que me tem dado exatamente são as pessoas, são as amizades, são os peregrinos, os hospitaleiros, as pessoas que vivem por onde nós passamos. E para muitos peregrinos, uma das coisas que marca o nosso caminho são exatamente essas pessoas. No seu caso, quem foram as pessoas que marcaram o seu caminho? Eu me lembro assim, no primeiro caminho, né, quando eu fui, eu conheci um casal no caminho, né? Eu conheci um casal de americanos. Na verdade, eles são das Filipinas, mas ele é aposentado da Marinha Americana. É um casal, o Jesse e a esposa dele. Então, esse pessoal, quando eu conheci eles em Barcelos, no albergue de Barcelos. E eles, aonde eu ia, ele ia junto. Ele queria caminhar comigo. Ele e a esposa, e mais um grupo de alemães. Mas esses dois, eles não se afastaram nunca de mim. E até hoje eles são meus amigos virtuais e me convidam para ir a San Diego, na Califórnia, na casa deles. Então, esses aí ficaram amigos mesmo, né? E outras pessoas que o caminho me deu de amizade são essas que eu já falei aqui, o meu grupo de irmãos, né, de peregrinos que estão aqui no Brasil, o grupo de templários aí, né, que é o André, o Jorge,
Tuca, o Alexandre, o Gilberto Galaface, o Ciro, todos eles, todos o Emanuel, né? O Menin, o Paulon, são todas pessoas que a gente, se pudesse, estaria junto de novo, como a gente fez o caminho de Caravaggio agora em setembro do ano passado. São pessoas que convivem comigo, mesmo que de forma virtual, convivem comigo diariamente, são meus irmãos hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Tudo que o caminho nos proporciona, né, de estar junto. Você é uma delas, né, quando eu for à Europa, quero estar aí contigo também, pelo menos. Pode ter certeza disso. Teria todo o prazer em conhecê-los pessoalmente. Olha, José, estamos terminando esta este nosso compartilhar do caminho, mas para terminarmos em beleza, o que eu tenho feito agora ultimamente é pedir aos peregrinos que deixem uma mensagem, o que quiserem dizer, uma mensagem sobre o caminho, do caminho e para o caminho. O que lhe vai na alma, por favor. Eu diria assim, a todos os peregrinos e as pessoas que não são peregrinos e que estejam aí nos assistindo agora, que busquem a conexão com o caminho ou com o peregrinar, porque isso vai nos fazer mais humanos, mais amorosos, mais gratos, mais, eu diria até mais civilizados, né? Porque o que se percebe hoje é que as pessoas estão preocupadas com bandeiras que não levam a lugar nenhum. E o caminho, nesse caso, é uma bandeira, o peregrinar é uma bandeira que faz a gente compartilhar com pessoas, com lugares que nos mostram que somos iguais a todos. E cada vez mais a gente tem que procurar essa aproximação, de se afastar de ideologias, de coisas que não são verdadeiras, que são só ilusões. A verdade é que a gente tem que caminhar e tem que seguir em frente, sentir o coração do outro, agradecer. É isso. Maravilhoso. Meu amigo José, muito, muito, muito obrigado por este momento e por este momento maravilhoso compartilhado do caminho. Muito, muito obrigado por depois de tanto tempo estar aqui. É um prazer, é um prazer. E eu adorei esta nossa conversa. Muito, muito obrigado. E espero mesmo que no ano que vem os nossos caminhos possam cruzar em pessoa. Muito, muito obrigado. Foi magnífico. Dependendo da minha pessoa e das condições que chegarão até lá, como eu falei, a vida é um caminho, então é uma surpresa. Mas assim como a gente planeja estar quando começa o caminho de estar em Santiago de Compostela, lá na Catedral, essa é a minha meta até o ano que vem, até maio ou abril do ano que vem, estar aí perto do caminho e vou aí ver o amigo. Tá? Muito, muito obrigado. Bom caminho sempre. Obrigado. Gratidão.